Olá, meus amados, a paz e a graça do Senhor Jesus para todos vocês. Meus amados, como é bom a gente entender a palavra de Deus. E muitas pessoas estão deixando de valorizar a sabedoria que Deus tem nos dado. É muito importante. Deus, Ele nos deu algo na nossa vida que a gente nunca pensávamos em ter. Portanto, a palavra diz que aquele que recebeu vai ser mais interrogado por Deus o que foi que a gente fizemos com o que Ele nos deu, porque é muito valioso. E por quê? Tem tantas as pessoas que não têm esse nosso entendimento e a gente temos a inteligência do próprio Jesus. Coisas que nas religiões, os líderes religiosos, eles não têm esse conhecimento. Então ele passa o nome de Jesus como qualquer outra coisa, sem significado na vida deles, como algo que é só aleatório, só teoria. Mas nós não. Nós temos capacidade de ensinar aqueles que estão se perdendo nas trevas, na mentira do diabo, no engano, como a gente vivia enganado. Quando nós estava dentro da religiosidade. Porque nós sabe que Deus, Ele não é religião. Então a gente não temos religião. Nós temos Deus, ainda bem. Porque religião nenhuma aproxima ninguém de Deus de verdade. Então, a palavra diz aqui, o ensinamento que os apóstolos aprenderam com o próprio Jesus, e ele passa para todas as pessoas, para que elas sigam o mesmo exemplo da doutrina. Então, ele diz aqui, podemos pecar livremente? Então, para as pessoas religiosas, para os ímpios, para os incrédulos, eles que não estão nem aí se tem vida eterna, se não tem, se existe inferno, se não existe, para eles tanto faz. Na mente deles, eles vivem como a gente vivia, sem uma certeza na vida de nada. Mas Jesus, ele nos encontrou pela misericórdia de Deus, e Ele nos provou dentro do nosso coração, com o nosso espírito, com o Espírito Santo dele, que Ele é verdadeiro, que todo o exemplo da Bíblia nós temos que seguir, porque é a ordenança dele. Então, meus amados, para as pessoas religiosas, elas podem fazer tudo que ela quiser. Ir para um altar, um templo pagão, apenas pagar uma promessa, e volta. Cada um se dispensa, vai para sua casa e vive a sua vida desregrada, torta, errada e acha que ali não tem nada a ver. Mas nós entendemos que com Deus de verdade, não é assim. Então Paulo ele diz aqui, nós podemos pecar livremente? Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Olha aí o que é que Paulo ele disse e ele deixou escrito para as futuras gerações, inclusive a nossa. Que de maneira nenhuma. Então ele diz, não sabeis vocês que a quem vocês apresentaram por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, nós encontramos realmente com Deus, nós sabemos que Ele é santo, e Ele diz que todos que são santos são aqueles que se separam de todo pecado, de tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que não é para a gente fazer, que não é para a gente seguir. Então, Ele diz aqui que nós temos um Deus e nós devemos obediência a quem? A Ele.
E se nós quiser vivermos da maneira que a gente se encontrava dentro da religiosidade, do paganismo, das seitas religiosas que o homem inventou e que fica distorcendo a palavra dizendo que é a nossa lei, que são leis inventadas pelos homens, não. Foi eles que inventaram a deles, porque o foco sempre foi Jesus e eles não seguem como a palavra diz. Então a gente temos que obedecer a Deus. Se a gente não quiser obedecer a Deus para a justiça, para o que é bom, para o que é reto, que sabe que é o que é de Deus, então, se vivemos de novo da mesma forma que nós nos encontramos quando Deus nos encontrou, então a gente está seguindo para a morte eterna, sem Jesus para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. E ele diz aqui, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina a quem fosse entregues, e libertados do pecado fosse feitos servos da justiça. Então nós fomos libertados do pecado. O pecado que tinha um domínio, uma força sobre nós, que hoje se encontra nas pessoas que não servem Jesus de verdade, nós temos esse poder vindo do próprio Deus, de nós nos afastarmos daquilo que é mal aos olhos de Deus, daquilo que é contaminoso. Nós temos esse poder dentro de nós recusarmos e não viver como a gente vivia. Porque a gente vivia de maneira e a gente gostava. E alguém viesse falar de Jesus para nós, a gente dizia assim, eu já tenho Deus. Por que não queria servir a Jesus de verdade, como diz na palavra? Porque sabe que tem que ser pela porta estreita. Tem que renunciar ao pecado, deixar de lado, desprezar o que a palavra de Deus diz que é para a gente desprezar. E muitas pessoas, elas não querem fazer isso. Por quê? Porque elas ainda não foram libertas pela verdade do Senhor Jesus. E elas são escravas do mal, escravas do pecado, escrava dos desejos pecaminosos da mente dela, porque a mente deles estão em trevas, eles ainda não foram iluminados verdadeiramente por Jesus Cristo. Então eles não têm poder de sair sozinho, de se libertar sozinho, porque só tem um que pode libertar alguém da força do pecado, é Jesus que pagou o preço por todos nós. Então ele diz aqui, falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos corpos para servir à imundícia, à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros, ou seja, os vossos corpos, para servir à justiça, para a santificação. Então, Paulo disse que agora que nós temos um Deus que sabe que Ele é santo, sabe que Ele é justo, sabe que Ele é verdadeiro e sabe que Ele ama o que é certo, o que é decente, nós temos que nos desviar de tudo isso que a gente vivia no mundo sem Deus, sem a lei de Deus, achando que a gente podia fazer tudo e achava que não ia ter consequência. E a gente sabe que tem. Então nós devemos viver, apresentar o nosso corpo, que é casa do templo do Espírito Santo, que é casa do templo do Espírito Santo, morar. Nós temos que ter ordem, decência, reverência, inteligência de Deus para entender isso. Porque se alguém vive de outra maneira, indecente, vulgar, chamando a atenção, viver na imoralidade, viver praticando o que é mal, nós não temos salvação. Porque a gente foi quem decidiu viver amando os prazeres das trevas e não
conduzindo a nossa vida para a luz que é Jesus. Então ele diz que agora que a gente já entende o que é Jesus Cristo, nós temos que, pois assim, como apresentaste os vossos corpos para servirem a imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estava livres da justiça. Então, quando a gente era servo do pecado, a gente vivia do jeito que a gente quisesse. Assim como os demais que não entendem a palavra de Deus, hoje em dia eles vivem no mundo da carnalidade, festas paganistas, e eles acham que agrada a Deus e não agrada, estão distanciando de Deus a cada dia que passa. E eles vivem de bebedeira, vivem nas orgias, vivem nas prostituição, vivem fazendo tudo que desagrada a Deus, porque eles são servos do pecado e não servos de Deus. Mas nós, que somos servos de Deus, agora, Paulo diz que a gente temos que apresentar o nosso corpo de maneira decente, em santidade a Deus. Então, porque a gente está livre do pecado e a gente pode sim, pela força do poder de Deus, rejeitar aquelas coisas erradas que a gente gostava e que sabemos que é pecado. E ele diz, e que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, nós sim envergonhamos de tudo que a gente praticava antigamente, que hoje em dia as pessoas religiosas, elas fazem, gostam, têm prazer e elas não estão nem aí. Elas acham que é normal. Então, por quê? Hoje a gente está vendo como Jesus Cristo ele vê. Os olhos com santidade, com decência, e nós se envergonhamos de tudo que a gente praticava antigamente. E por que elas lá não se envergonham? Porque elas são servos do pecado, estão presas ao pecado, e tudo que elas fizerem não tem consequência nenhuma para ela, é mesmo que não ter feito nada de errado. Então, meus amados, e ele diz, porque o fim delas é a morte. Então, todas as pessoas que vivem dessa forma, o fim é a morte. Porque ela serve ao mal, ao pecado, ao erro. Então ele diz agora, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, o salário para todas essas pessoas aí, que vivem de festa, vivem de beber, vivem de farrar, vivem desordenadamente, vivem traindo, vive vendo que não agrada os olhos de Deus, que tem tudo a ver com o mal, porque aquilo que destrói, ele vem do maligno. E quando essas pessoas elas gostam do que é mal, achando que é bom, mas sabendo que lá na frente elas vão ser destruídas, que a palavra de Deus diz, e elas continuam fazendo, teimando, elas vão encontrar quem? A morte no seu caminho. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito da vida eterna é de Jesus. Então muitos, por não entender o conhecimento da palavra de Deus, e muitos não saber ensinar aqueles que não sabem ler, passa a palavra de Deus de qualquer jeito. E as pessoas acham que só porque Jesus ele já veio, pagou o preço, a gente pode viver na face da terra fazendo tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer. E não é assim. Porque fé em Jesus Cristo, o cristão que tem a fé em Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo, tem que praticar, tem que viver.
Porque se você entende que Jesus ele é santo, e que a palavra diz, sede santo porque eu sou santo, e você vive desordenadamente como você vivia, então o que você está procurando para a sua vida, sabendo já da certeza da verdade? Você está procurando a morte. E esse foi o ensinamento que os apóstolos vêm ensinar para as pessoas. Ensinamento que eles aprenderam com quem? Com Jesus Cristo, o próprio reino de Deus. O próprio Filho de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, meus amados, nós temos que dar valor ao que o Senhor Jesus ele nos diz. O nosso entendimento ele abriu. E agora a gente não vê as coisas apagadas como a gente via. Agora a gente vê as coisas com clareza. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que Jesus ele fala é verdadeiro, se cumpre. E ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Outra verdade, que aí nas religiosidades, através de vários tipos de nomes que eles inventaram, as pessoas se chegam a Deus. Elas podem roubar, elas podem matar, elas podem adulterar, elas podem mentir, elas podem se prostituir, elas podem ver o que é indecente, o que é imoral, o que é vulgar, que elas sabem que não é do agrado de Deus, mas elas não estão nem aí. Por quê? Porque elas acham que não vale a pena sacrificar o seu eu por causa só de Jesus, que ele disse que a gente temos que servir ele com ordem e decência. E que a gente temos que abandonar o erro, o pecado. Renunciar ao pecado é você deixar de lado. É você deixar para trás. Quantas pessoas a palavra de Deus ela diz? Que a palavra de Deus ela diz. A lei é para aqueles que estão errados. Para eles se consertarem. O que é que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse? Que fora da cidade do reino de Deus vai ficar os feiticeiros, os adúlteros, os infeminados, os sodomitas, os maldizentes, os roubadores, todos aqueles que praticam e amam a mentira, os idólatras. Então, se a pessoa diz, eu acredito em Jesus, e vive no mundo da idolatria, se essa pessoa diz, eu sou de Jesus, mas eu sirvo a José, eu sirvo a João, eu sirvo a Maria, então essa pessoa ainda não tem Jesus como seu foco. Então ela não conhece Jesus, ela não acredita em Jesus. Porque se ela acreditasse em Jesus, ela seguiria e ouvia o que Jesus ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tem nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, nem ninguém, nem nome algum, a não ser pelo nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, para se chegar a Deus. Porque Jesus está em Deus e Deus está em Jesus. Então, meus amados, eu fico pensando como é terrível, como a nação está em uma desgraça total. Elas vê todos os dias a gente falando que a palavra de Deus é assim. É assim que devemos servir a Deus, se quisermos ter alguma aliança com Deus na vida. E elas são teimosas. Por quê? Porque elas são induzidas pelo mal. Elas são os servos e servas de Satanás, como a palavra mesmo diz, que aquele que é servo do pecado, eles estão procurando para eles a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus ele veio para nos libertar do pecado. Nós ter a força de Deus na nossa vida, da gente se afastar, da gente se desviar, da gente deixar de lado, da gente desprezar tudo aquilo que a palavra de Deus diz que a gente não deve viver, nem servir, nem seguir. Então por que só tem esse poder aqueles que nasceram de Jesus, do Espírito e da água, que é a palavra? Porque o próprio Deus nos fez reconhecer que Ele é de fato e que Ele é de verdade. E Ele nos transformou a nossa mente. Tirou a nossa mente do estado de trevas
para a luz. E a gente sabe realmente qual é a sabedoria de Deus e o caminho para se chegar a Deus, que é através de Jesus. Então, meus amados, vamos dar muito valor ao que Deus tem nos dado e vamos pregar o evangelho de verdade, porque a gente se sobressai a todos aqueles líderes religiosos, porque eles não ensinam nada de bom, eles não ensinam que as pessoas têm que seguir Jesus de verdade, eles só falam mentiras. E as pessoas que quiserem viver no erro, na mentira, vivem porque querem. Mas Deus deu inteligências de elas raciocinar, pensar e elas querer que Deus mostre realmente a verdadeira verdade, como nos mostrou. Aqui eu já me despeço. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Obrigado para todos vocês que estão compartilhando, que estão se inscrevendo no meu canal, para que possa alcançar mais e mais vida. Amém? Paz do Senhor Jesus. Shalom, Dona Ela.